O universo é estranho. De certa forma, você se tornou nosso salvador. Querendo ou não. Salve, minha rapaziada, vocês estão bom? Sim, finalmente, depois de muito tempo aí, eu tô de volta aí no canal. Parei de ser um vagabundo e voltei a fazer os vídeos que eu tanto gosto. Contudo, esse vídeo será sobre o grande regente do Império Viltrumita, Treg, com uma análise de como sua ignorância levou à sua ruína, na HQ e atualmente na série animada de... Nascido no planeta Viltrum, a infame e temida raça Viltrumita, a raça onde sua cultura só se prevalecem os fortes, e qualquer tipo de fraqueza é descartada. Algo bem semelhante aos espartanos. Treg foi criado para governar. Ao nascer, ele recebeu poder, fúria, força e ódio, para liderar um império composto por conquistas e várias mortes. O intuito de seu nascimento foi ele ser o grande comandante da raça Viltrumita, como sucessão de Argal, o atual imperador da raça. Treg era expulso à brutalidade de tal raça. O tratamento de infância de um Viltrumita era semelhante ao tratamento militar, só que bem mais brutal, onde qualquer demonstração de fraqueza levava à morte. Isso também para crianças. Para os Viltrumitas não existe amor nem empatia, isso é só fraqueza, escória. Então suas reproduções são forçadas, brutas e sem sentimentos algum. Apenas uma certa missão de popular a raça. E esses costumes fizeram Treg ser o mais forte, que são cenas exclusivas da própria série. Treg aparece como uma espécie de braço direito do Imperador Argal, enfatizando o quesito do nascimento de Treg. O regente decidiu muitas leis junto de Argal, e entre elas, Teibus, outro Viltrumita de elite, se intervém sobre suas escolhas, mas Treg o sobrepõe e Argal concorda. Após isso, Treg diz a Argal que Teibus mudou depois de uma missão, pois antes disso Teibus era um dos Viltrumitas mais brutais vivos. Ele começou a demonstrar compaixão e empatia, algo que para o Império é fraqueza, como eu disse antes. Então, Argal propõe algo a Treg. Se sente que a fraqueza dele compromete o Império, tome uma atitude. Matar Teibus. Eliminar essa fraqueza, mas Treg recua, ele hesita, demonstra compaixão a Teibus, e essa compaixão levou à ruína. Nessa mesma noite, Teibus assassina o Imperador Argal, e essa culpa vai consumir Treg até a sua morte. Depois da morte de Argal, Treg assume o trono, e essa cena passa um ar de que Treg só assumiu o trono por ser forte, porque ele teria que ter o tal sangue real, o sangue da família real de Argal, e então ele dá a sua primeira ordem. Todos os Viltrumitas devem buscar a fraqueza que fez essa traição acontecer, a mesma fraqueza de Teibus que levou à traição do próprio povo. E então começa o conhecido como Grande Expurgo, onde Viltrumita mata Viltrumita, adulto contra adulto e criança contra criança. Resumindo, uma chacina completa, onde a população é diminuída de forma relevante. Procurem a fraqueza que permitiu essa traição e a eliminem de nosso meio. E Treg, diferente das HQs, em que ele luta no expurgo e se mostra mais forte, na série ele só se exila na Sala do Trono até acabar as mortes. E depois, Treg encerra essa matança para que a raça não acabe. Depois do expurgo, Treg declara lealdade ao Império e jura nunca mais falhar de novo. E Treg carrega o crânio fraturado de Argal como um lembrete constante de que ele foi fraco. Ele errou, e olhando para o crânio, Treg põe em compromisso de vingar Argal e de alguma forma tentar recompensar sua falha que resultou na morte de Argal. Por isso, Treg acha que tem esse dever com Viltrum, e isso vai fazer ele nunca mais demonstrar fraqueza novamente. Após a morte de Argal, Teibus foge do planeta, e sua existência passa a ser focada somente em destruir Viltrum, e impedir que os mesmos destruíssem e dominassem todo o universo. Então, Teibus cria a Coalizão dos Planetas, uma associação onde os imperadores de diversos planetas em torno do universo
se unem contra Viltron. Nesse tempo, Teidos, com a ajuda dos outros planetas, cria uma substância com o próprio sangue, um vírus conhecido como o vírus do flagelo, ou do inglês Scourge Virus, um vírus que pode ser capaz de aniquilar qualquer semelhante do sangue viltrumita. E essa epidemia ficou marcada como o surto da extinção, onde quase toda a raça viltrumita foi extinta, sobrando apenas 50 viltrumitas aproximadamente. E é óbvio que Treg também se culpou por tal acontecido. E essa falha será lembrada não só por ele, mas sim por todos os viltrumitas, porque os mortos, seus corpos foram jogados na órbita do planeta Viltrum, formando um anel de corpos em volta do planeta. Tudo isso para ser um lembrete constante da fraqueza que eles tiveram. Sim, uma forma bem brutal de enfatizar um erro. Treg se vê como um monarca, que deveria erguer o império depois de Argon, enquanto dedicava sua vida a encontrar o herdeiro do sangue dele, aquele que seria o legítimo herdeiro do trono. E essa dedicação vem primeiramente do dever que ele mesmo se impôs quando falhou sua primeira vez. No caso de Treg, dá para aplicar algumas ideias de forma bem interessante, mas com um cuidado. Ele não é exatamente um inseguro clássico, né? Uma forma de vilão clássica aí. Ele é mais um caso de identidade construída sobre força e dever, que aproxima mais a supercompensação e da filosofia do que um simples complexo de inferioridade. Alfred Adler e sua compensação e supercompensação, um fundador da psicologia individual, propôs que o ser humano, movido por um sentimento natural de inferioridade, busca compensar suas fragilidades físicas ou psicológicas para alcançar a superioridade, o autoaperfeiçoamento, enquanto a compensação saudável impulsiona o crescimento e a superação. A superação pode levar a um esforço exagerado, gerando um complexo de superioridade ou máscara de arrogância. Esse quesito dá para se aplicar aqui, pois Treg foi criado para ser o líder perfeito dos Viltrumitas, não para ser ele mesmo. E isso gera uma pressão absurda de não falhar nunca. E qualquer erro não é só um erro, é uma ameaça à própria identidade dele. E isso resulta em uma postura de força absoluta e controle extremo, o que parece muito com a supercompensação. Ele não pode parecer fraco, então ele vira a própria definição de força. E Treg também pode ser descrito pelo psicoterapeuta Carl Gustav Jung com a tal sombra. Esse talvez seja o mais profundo do que o outro. Tudo que é fraqueza, empatia, dúvida ou afeto, descrito por um Viltrumita, é reprimido no Treg. Essas partes formam a tal sombra dele. E o interessante é que em vários momentos a existência de relações ou emoções começa a tensionar essa identidade rígida. E conforme o tempo passa, Treg vai ficando um pouco mais frágil, se é que dizer. Mas ele continua assim com o mesmo quesito de força. Em vez de integrar isso, ele rejeita violentamente. Isso é bem junguiano. Quanto mais você nega a sombra, mais destrutiva ela se torna. E um dos únicos momentos que Treg demonstra algum sentimento é quando a coalizão dos planetas liderada por Teidos, o traidor, resolve acabar com o mal pela raiz, destruindo o planeta Viltrum de uma vez. Mas na animação, quem tem essa ideia e comanda isso é o Nolan, e não o Teidos. Mas com a coalizão percebendo que não há mais jeito de ganhar de Treg no mano a mano, eles decidem destruir o planeta Viltrum. Porém, na animação, Treg já esperava por eles na frente do planeta. Então, com essa emboscada, a luta começa. Ao longo da batalha, Treg não se move um músculo, até Nolan tentar acertá-lo. E com um único soco, joga Nolan pro planeta Viltrum. E Treg não luta contra Nolan, ele tenta conversar com o mesmo. E isso também é outra cena exclusiva da animação. E esse diálogo explica muito mais sobre os valores de Treg. Para ele, toda a vida Viltrumita conta, não importa qual seja. E outro momento que Treg perde a compostura é quando Nolan chama o planeta de túmulo. Esse lugar é um túmulo agora. Viltrum não é um túmulo. É o que nós somos. Treg, ao ouvir essas palavras, sente uma afronta àquilo que ele mais é devoto. E Treg prefere tentar trazer Nolan de volta ao Império do que matá-lo de uma vez. Mas Nolan recusa, e Treg não vê outra alternativa. Não
Não vendo outra alternativa, Nolan decide destruir o planeta Viltrum com a ajuda de Space Racer, Teidos e Mark. E Treg mais uma vez perde a compostura. Ele chora. Um homem que dedicou sua vida inteira a honrar o legado de Argon e reconstruir o Império, que agora o maior símbolo desse legado foi tirado dele. Foi destruído. O crânio de Argon, aquele lembrete constante de sua fraqueza, foi pulverizado. E Treg, desesperado e furioso, perde a cabeça e escolhe a morte. Fique perto. Temos que sincronizar perfeitamente e alcançar o planeta todos ao mesmo tempo. Se o núcleo tiver tempo de estabilizar, poderíamos morrer no impacto. Espera, o que a gente tá... Ah! Droga! Uma chance! Mais rápido! Mais rápido! Agora! Se preparem! Você, ouça-me, Viltrumitas. Acabou! Seu planeta já era. Vocês não têm mais pra onde fugir. O universo está unido contra vocês. Não restou nada a não ser se render. Você trouxe isso para todos nós. Foi você quem pôs isso em ação. Teidos de Viltrum, ou melhor, traidor. Você tomou tudo de nós, nossa herança, nosso lar, nossa história, todos destruídos. O Império Viltrum não suportará mais isso. Você fará o que for, e eu estarei preparado para a sua ira. Mas saiba isso, Treg. O que acontecer aqui, você não tem Império. Renda-se. Não! Eu escolho a morte! Enfim, Imperador Argon, você foi vingado. Nenhum deles sentirão falta de você! Entristeçam-se, enquanto ainda podem, porque eu lhes asseguro, todos vocês são os próximos! A vingança de Argon foi concluída, mas ainda falta vingar seu planeta. E Treg dá uma surra em Mark e Nolan. E ele poderia ter acabado com os dois ali, mas novamente ele demonstra a mesma fraqueza de antes. Já somos poucos demais. Seu dever é reerguer o Império, e cada vida Viltrumita importa. E mesmo que sejam duas, ainda importa para Treg. Mesmo não sendo a raça pura, igual o Mark, sendo um híbrido de Viltrumita e humano. E então, Treg toma a decisão de não matá-los para prolongar a raça Viltrumita. E com esse mesmo pensamento, os Viltrumitas se estabelecem na Terra, para repopular a raça, já que o DNA humano é muito semelhante ao Viltrumita. Então, Treg propõe uma trégua com Mark. Conforme o tempo na Terra passa, os Viltrumitas acabam começando a se afeiçoar aos humanos. Anissa, ela se recusava a reproduzir com um humano. Treg se recusava a não salvar suas esposas em perigo. E Lucan se recusava a ter mais de uma esposa. E essas fraquezas enojavam Treg, pois isso era uma afronta à força do Império, aos próprios costumes. Eles estavam demonstrando a mesma fraqueza que fez o Império ruir. E Treg os repreende por tais ofensas, que mostra essa tal cegueira que Treg tem por tal ignorância. Agora, pulando bastante no tempo, depois de Mark inalar acidentalmente um novo Scourge Virus melhorado, ele ficou em coma. E nesse tempo, Treg vai a seu encontro. É descoberto que Mark tem o sangue real, o sangue do Imperador Argon. E isso faz Nolan, o seu pai, ser descendente direto do Imperador Argon. E isso deixa Treg extremamente surpreso e puto. Após matar o cientista, Treg vai até Nolan no espaço. Então ele quebra seu voto de trégua e explica para Nolan sua descendência com o Lord Argon. Enquanto os dois lutavam, outros Viltrumitas chegam no local, questionando Treg
Mas os Viltrumitas se voltam contra ele porque eles seguiam Argon não apenas por sua força, mas por sua sabedoria, pois o legítimo imperador é aquele com o sangue real. Então Nolan é coroado o novo imperador de Viltrum, e Treg é preso. Depois de Nolan refletir bastante com Mark, ele decide soltar Treg ao invés de matá-lo, e o condena ao exílio, e Treg foge para o planeta Atraxa, outro planeta que tinha um DNA compatível com o Viltrumita. Já que os semelhantes dessa raça crescem muito mais rápido que os humanos, Treg decide restabelecer um novo exército de mestiços. Porém, Treg é encontrado por Allen em Traxa, e Allen manda seu guerreiro mais forte para matar Treg. E se esse guerreiro é Battle Beast. Eles enviaram você para me matar? Já o derrotei antes. Ainda facilmente, se me lembro bem. Aquela disputa entre nós nunca foi terminada. Você seria um tolo de alegar vitória antes da hora. É o que veremos. Antes de eu te matar, eu tenho que admitir. Você é poderoso e seria um ótimo aliado. Se a batalha é tudo que anseia, eu posso lhe oferecer isso. É verdade, anseio pela batalha acima de tudo. Desejo não apenas encontrar meu igual, mas também um melhor. Um que possa me dar uma morte gloriosa. Mas isso não significa que não tenho honra. Me pede para me juntar a você. Minha resposta estará escrita em suas entranhas quando arrancá-las de você. Deixe-nos. Como a desejar, monarca. Vantagem? Distração. Isso é uma afronta a tudo que eu acredito. O que faço aqui terá significado. Eu irei enfim provar que sou digno do meu dom. Você me dará a glória de batalha que eu tanto desejei. Não farei nada para arruinar esta vitória. Não aceitarei vantagem alguma. Meu nome é Freg. Gerado para ser o grande regente do Império Viltrum. Fui criado para governar. Eu recebi poder e fúria, força e ira. Para liderar, para conquistar, para matar. E você ainda trata isso como um jogo? Isso não é um jogo. É pelo que eu vivo. Essa é a minha vida. Suas palavras são verdadeiras. Não! Você luta por glória, enquanto eu luto pela minha própria existência e do meu povo, a quem eu jurei proteger a qualquer custo. Eu não cairei! Sinto que a minha vitória se aproxima. Tenho sede de sangue. Então, eu afogarei sua própria glória, seu maníaco! Esta a glória que procura? Sim! Alegre-se! Pois ela acaba em breve! Se é a morte que você deseja, então eu lhe darei! Obrigado.
Está acabado! O nosso monarca caiu. Logo após triunfar sobre seu inimigo. Ele é realmente um grande governante. Devemos salvá-lo. Depois dessa luta, Treg decide juntar seus milhares de filhos e esposas alienígenas para viajar entre o universo para não serem achados, até que seu exército ficasse pronto. Pulando um pouco mais no tempo, o exército formado por filhos do regente Treg se estabelece em um planeta conquistado, e conforme a obra avança, Treg vai dominando e conquistando mais e mais planetas, até que a coalizão, agora liderada por Allen, após a morte de Teidos, começa uma guerra na base do regente, e milhares até milhões de Viltrumitas, filhos de Treg, morrem como papel nessa luta. Mas para Treg eram apenas lixos. Os únicos filhos que Treg tratava bem, entre aspas, era Ursal e Onan, gêmeos, seus filhos mais fortes. Ao longo dessa batalha, Ursal, sua filha, começa a perceber que seu pai não ligava para nenhum deles, apenas eram armas para o seu império. Mas após a morte de Onan, morto por Mark, Treg vai ao encontro de Ursal, que estava escondida, e a diz que não nasciam gêmeos Ultromitas desde a época do vírus Praga, e eles eram muito especiais para Treg. E Ursal acaba caindo no papinho de seu pai, e o abraça. E Treg, vendo a fraqueza que ele tanto odeia, pensa em matar sua filha ali. Mas dessa vez, Treg sentiu empatia, e abraça sua filha e promete vingar Onan junto a ela. Mas Ursal não fica muito tempo acreditando nisso, até que Treg começa sua luta final com Mark, e joga seus próprios filhos em Mark, matando seus filhos, usando eles como armas descartáveis. Isso é suficiente para Ursal desistir de lutar pelo seu pai, então ela desiste e se entrega. E Treg ainda mostra o seu nojo por fraqueza e sua ignorância sobre sentimentos e a tal fraqueza. E essa ignorância se dá ao Treg ser tão fissurado nos velhos costumes de Viltrum. Os humanos podiam mudar alguém como o Treg, mas o seu fanatismo e ignorância fez ele estar sozinho no final de sua luta, fez ninguém se portar com ele no final, e graças a essa ignorância fez ele ser alguém sozinho, e essa ignorância que ele tratava como força foi a sua ruína em sua luta final. Você pode realizar qualquer coisa quando percebe que aqueles inferiores a você devem ser usados como você deseja. Olhe! Olhe para eles, Mark! O Império Viltrum está morto! São fracos! Inúteis! Eu não vou mais deixar você matar os seus próprios filhos! Eu não vou! Então o que você tá tentando fazer? Se o Império Viltrum tá morto, não tem nenhuma esperança pro nosso povo. Por que você precisa construir um exército? Pra que conquistar mais e mais planetas? Qual é o sentido de tudo isso? Não está óbvio? Vingança! Você e seu pai, escolhidos, dotados com sangue de Argal, destinados a governar o Império. Após eu devotar a minha vida inteira para erguê-lo novamente, eu devia me curvar às escolhas que obliteraram nosso planeta natal? Devia ficar de fora enquanto vocês assumiam o comando? Não! Virei sua linhagem traidora apagada da história! Eu irei! Você foi louco de nos trazer até aqui. Se é seu desejo fazer meu trabalho por mim e seguir seu pai na morte, que seja. Vou te deixar queimar se é o que você deseja. Tenho muitos mais do que você se importa para matar antes que isso acabe. Não posso deixar que minhas crias inferiores fiquem com toda a diversão. Não! Você não vai sair daqui vivo! Não pode! Tomar cuidado com o que deseja! Patético! Logo, você saberá o quão tola essa luta realmente foi.
Não fode. Boa tentativa, mas isso não vai funcionar agora. Agora, seu transmissor está queimado. Se tem algumas últimas palavras como vez, eu vou ouvir cada uma delas. A única coisa que precisa saber é que não posso permitir que você viva. Você foi destinado a morrer desde o momento em que... inferno! Eu queria que você pudesse me ouvir agora. Porque eu acabei de descobrir o porquê que eu vou vencer e você vai perder. Você tá lutando por vingança? Pra que possa ser o melhor líder? Você não tá lutando por nada. Eu luto pela minha família, pelo meu povo, pelo nosso povo, pelo seu povo. Porra, até o seu exército que tá lutando contra mim. Eu quero parar tudo isso. Eu quero que todo mundo viva. Meu pai, eu gritei com ele pra que ele te deixasse viver. Mas agora eu vejo que foi aí que ele provou que ele era um verdadeiro líder. Foi quando ele mostrou como o nosso povo podia realmente ser. É você? Meu Deus. Você sabe o que isso significa? Você entende? Meu inimigo me enviou um casulo protetor externo pra me ajudar. Eu só queria saber como usa essa coisa. Ela tem armas que poderiam machucar até você. Mas isso vai me proteger por alguns momentos antes de derreter completamente. E você? Onde tá a sua ajuda? Os seus próprios filhos. Eles não vêm te ajudar, né? Ninguém se importa com você. Cada soco que eu te dou tem o peso de todas as pessoas que eu amo e todas as pessoas que me amam. Você sente a força de por quem eu tô lutando em cada um dos meus golpes. Já os seus socos não tem nenhum suporte além da sua própria força. Que você é um Viltromita que se apega aos velhos costumes. O seu valor e respeito é só a força. Você acha que só o forte merece viver. Você se agarra aos mesmos erros que quase extinguiram o nosso povo. Você vê a gente só como pessoas vivendo pra conquistar. Você mede a gente só pelo tamanho do império. Sem espaço para paz. Sem espaço pra compaixão. Sem espaço pra amor. Você achou que tava mantendo o império vivo. Você achou que tava tirando a gente da extinção. A verdade é que você tava segurando a gente. Sob a sua liderança, os Viltrumitas não viviam pra nada. Não lutavam por nada. Iguaizinhos a você. Veja o que o Império se tornou com a liderança do meu pai. Veja no que eles se transformaram. Você não pode ver. Você pode não se permitir ver. Mas a mudança tá lá. Eles estão aqui, lutando pela terra. Pelas famílias que estão lá. Não é uma enorme mudança, mas tá lá. Ela mostra o potencial de que o Império Viltrum pode se tornar. Prova de que havia compaixão no nosso povo. Sempre lá, sob a superfície, enterrada sob toda aquela força e fúria. Ela tá lá, esperando ser alimentada para que ela possa crescer. A gente pode ser uma força pro bem. A gente pode amar. A gente pode ser amado. Podemos ser felizes. Como eu disse, eu queria que você pudesse me ouvir. Mas agora você tá morto. E daqui a pouco vai ser eu. Minha mente tá correndo, pensando no potencial que a gente alcançou. Se ao menos eu pudesse viver pra ver. Mark!
isso, rapaziada, espero que tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo aí que demorou muito pra sair, né? Eu espero que vocês me perdoem por isso. A partir de agora eu vou parar de ser um vagabundo e começar a postar próximos vídeos. Acho que eu vou postar um vídeo aí por semana, então fiquem ligados. Eu vou me esforçar bastante aí pra trazer o melhor pra vocês. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal que ajuda bastante. Então, é nóis, falou!